Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Eu Juridiquei. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui ao meu lado a professora Vanessa Paiva, e eu quero te perguntar, e aí, você já viu falar do processo ser utilizado como instrumento de vingança? Você já viu, Van? Muitas vezes. Acontece que as pessoas, elas muitas vezes ficam chateadas por situações cotidianas da vida. E elas acham que utilizando o processo como um instrumento de vingança, vai conseguir atingir a esfera patrimonial ou moral daquela pessoa de forma que ela vai estar agredindo aquela pessoa. E não é nada disso. A verdade é que muitas vezes, quando a pessoa, com o intuito de vingança, ela utiliza-se do poder judiciário, o jogo acaba virando contra ela. Isso porque, em diversas áreas, a gente já viu isso. Eu que atuo muito na área civil e família, já bati muitas vezes com um cliente que fala assim, olha, eu quero que consta que ela estava na balada. Ok, para o divórcio e para a partilha de bens, isso é irrelevante, é um fato irrelevante. Não, mas eu quero que consta. Aí você pergunta para o cliente, tá, você tem prova? Você tirou foto? Tem a filmagem? Tem alguma coisa que ela estava fazendo que poderia denegrir a imagem dela enquanto mãe, talvez? Não, eu não tenho, mas eu tenho certeza que ela vive embalada. Esse momento, nesse caso em que o cliente ele não tem prova, você começa a perceber que ele está muito com o sentimento dele muito aflorado, né? Ele não tá na razão dele completa. Você como advogado, você como advogada tem que ser esperto. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque quando o cliente ele chega sem prova, sem nada, e ele quer que conste algo na petição, ele quer que conste algo que vá agredir a pessoa, ou que aquilo vai ofendê-la de alguma forma, não ofendê-la diretamente, porque isso a gente não pode fazer constar na petição. O ideal é que você explique para ele. Primeiro, sobre as consequências de mentir num processo. Olha só, tudo que a gente alega, a gente tem que provar. E ao autor cabe fazer prova de todos os fatos alegados e ao réu fazer prova contrária dos fatos alegados. Provas que modifiquem, que extinguam, né, o direito do autor. Nessa esteira, cabe a você explicar para ele, portanto, quais são as consequências, que ele pode perder o processo, que inclusive pode haver uma reconvenção no mesmo processo, e nesse caso, aquela parte que ele quer prejudicar pode vir a fazer pedidos para ele, que ele vai pagar as custas processuais, que ele vai pagar honorários sucumbenciais caso ele venha perder nesse processo, ou seja, ele vai pagar ali para o advogado da outra parte, tudo isso e mais. Você pode ainda falar para ele, ok, eu vou constar tal fato aqui, que você não trouxe prova e que você afirma ser verdadeiro, mas eu estou desconfiada. O que eu vou fazer? Vou pedir para que o cliente assina a petição junto comigo. Por quê? Porque ele pode alegar que ele não te falou nada daquilo. Você já imaginou a saia justa que você, enquanto Até na audiência, profissional... né? Ele pode falar isso. Né? Exatamente, vai ficar... Ele fala, não, mas eu nunca falei que ela faz isso. Ele vai ver que a coisa está apertando numa audiência ou que ele perdeu o processo. Então, nesses casos, como garantia, peça para que o cliente assine junto com você. E, mais do que isso, quando você tiver muito mais experiência, você vai perceber que você consegue detectar isso numa reunião. E aí, o que você faz? Explica as consequências e eu retiro tudo que eu acho que não é plausível, que não tem nenhum fundamento caber na peça. O advogado tem que ter muita perspicácia nesse momento, da reunião, das entrevistas, e começar a perceber qual que é o perfil do cliente dele. Não é de bom tom você dizer, você não está mentindo para mim, né? Isso não é legal. Mas com um pouco de conversa, é importante no começo já da reunião você deixar bem claro para o seu cliente que ele precisa te dizer a verdade, que ele precisa contar todos os fatos com detalhes, porque aquilo pode ser fundamental no decorrer do processo dele. Então, com esse jeitinho, você vai conseguindo com que ele vá, de fato, te falar a verdade. Mas, mesmo assim, muitas vezes é difícil de arrancar a verdade do cliente, principalmente quando é na área da família, tem traição, enfim, o cliente, ele realmente, às vezes ele fica cego, e aí você precisa ter essa perspicácia, ter essa malícia, e, como a avó bem colocou, se tem algum fato ali, ou se você está desconfiando de alguma forma de que aquela narrativa não é 100% verdadeira,
faça seu cliente citar com você a petição. É uma segurança, porque já aconteceu. Comigo nunca, graças a Deus. Com você já? De ter que assinar junto? Do cliente mudar a versão na hora? Ah, não. Mas de ter que assinar a petição, diversas vezes. Mas eu tenho muitos relatos de amigos advogados, que foram surpreendidos no dia da audiência com novas versões. Ou então perdeu o processo e falou, não, mas eu não te falei isso. Você errou, enfim. É muito fácil para o cliente jogar a culpa nas costas do advogado. Isso também acontece bastante na área penal. Na área penal, tanto quando o cliente é o autor da ação penal, nas ações penais privadas, então ele te procura para você fazer uma queixa-crime, para você requerer a instalação do inquérito, até um pedido de um boletim de ocorrência, é muito comum ele falsear algumas coisas ali e aquilo pode prejudicá-lo até no futuro. Então é importante sempre ter essa conversa bem clara com ele e nas queixas-crimes que a gente faz aqui no escritório, a gente sempre faz o cliente assinar a queixa-crime, porque ele tem imputações de crimes. Então é muito importante que ele concorde 100% com o que está escrito ali. E eu também já vi quando o cliente é réu numa ação penal. Então, às vezes, ele é réu numa ação penal e ele não te conta toda a verdade. Ele, ali não é o caso da vingança propriamente dita, mas ele também falseia a verdade. Ele te omite algumas coisas que vão ser fundamentais. Ele acha que é um benefício para ele. Eu vou ficar quietinho aqui. E o advogado tem que saber, né? Pois é. Então, tomem essas cautelas, sejam bem claros com o cliente de vocês. Ele precisa entender que o que ele narrar para você é sigiloso. Muitas vezes, quando o cliente já é cliente, já tem confiança, é mais fácil dele se abrir com você. Mas quando é um cliente que você está atendendo pela primeira vez, que você captou pela internet, você precisa ter um pouco de malícia. O advogado tem que ser um pouco psicólogo também, para conseguir identificar essas questões internas, esses sentimentos não tão bons, e conduzir a reunião com o seu cliente para que você tenha um processo saudável. Tem muita gente belicosa por aí que quer processo atrás de processo porque gosta da briga, gosta da treta mesmo, e você, advogado, provavelmente não vai querer ficar se metendo em briga que não tem relevância jurídica, que não vai te trazer bons honorários, que não vai, de fato, engrandecer a sua carreira. Certo? É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Gostou desse vídeo? O que faz, Van? Você vai curtir esse vídeo, vai dar um like, que a gente vai ficar bem feliz, vai deixar um comentário sobre os assuntos que você mais gosta de ver aqui no canal. Mais do que isso, vai se inscrever no canal e ativar as notificações clicando aí no sininho. Quer seguir a gente no Insta? @paivaprof, @van_andres. A gente sempre dá dando dica de empreendedorismo, então para você advogado, para você advogada, é super bacana. Legal. Boa sorte, boa advocacia. A gente se vê por aí. Um beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.